Sexo e Destino, Parte 1, Capítulo 4. Acomodados de novo no aposento próximo, buscava sorreguer o ânimo de Neves, positivamente desapontado. Arrojara-se o companheiro ao clima da dignidade ofendida, dando a impressão de que a família encarnada ainda lhe pertencia. Exprobrava a conduta do genro, exalçava os merecimentos da filha, aludia ao passado quando ele próprio vencera lances difíceis na luta sentimental. Desculpava-se. Ouvia-lhe, condoído, os apontamentos a refletir, de minha parte, quanto à dificuldade com que somos todos nós defrontados para dissipar a ilusão da posse sobre os outros. Não fosse a obrigação de respeitar-lhe os sentimentos, e, certo, me exorbitaria ali mesmo em comprida tirada filosófica recomendando o desprendimento. Contudo, logrei apenas confortá-lo. Não se aflija. Desde muito aprendi que para as pessoas desencarnadas, quase sempre, as portas do lar se fecham no mundo quando a morte lhes fecha os olhos. Entretanto, não pude prosseguir. À guisa de duas crianças enlevadas e jubilosas, Nemésio e Marina penetraram a câmara, fugindo claramente à presença da enferma. Guardavam no semblante a expressão dos namorados felizes quando alimentam o clássico enfim sós, trancando-se contentes. Dispus-me instintivamente a sair, mas Neves sustou-me o impulso de retirada, convidando-me aturdido. Fique! Não louvo a indiscrição. No entanto, estou ao lado de minha filha em sentido direto simplesmente há alguns dias e devo saber o que ocorre para ser útil. A esse tempo, Nemésio enlaçara a enfermeira, qual se voltasse de improviso aos arrebatamentos da juventude. Animava-lhe as mãos miúdas e os cabelos sedosos, reportando-se ao futuro. Justificava-se copiando as preocupações de um adolescente interessado em vacinar a escolhida contra o ciúme. Deveriam ser bons para Beatriz às portas do fim, e agradecer ao destino que os livrava dos aborrecimentos e percalços de um desquite, mesmo amigável. Ouvira o médico na véspera, informando-se de que a doente não conseguiria viver mais que algumas semanas. E sorria, qual o menino travesso, explicando que não admitia a sobrevivência da alma. No entanto, a seu ver, se houvesse vida além da morte, não desejava que a esposa partisse, nutrindo por eles ressentimentos quaisquer. Apaixonado, procurava convencer-se de que se via correspondido, cravando a atenção nos olhos enigmáticos da companheira, a quem se reconhecia imanizado por intensa atração. Marina retribuía como quem se deixava querer bem. No entanto, apresentava o fenômeno singular da emoção jungida a ele e o pensamento voltado ao outro, empenhando-se por todos os meios a encontrar nesse outro o incentivo necessário a essa mesma emoção. Nemésio comentava os próprios empeços, sensibilizado. Confessava-lhe devoção inexcedível. Não a queria de ânimo inquieto. De futuro, abandonaria os negócios. Viveriam felizes na casinha de São Conrado, que transformaria em bangalô confortável entre o verde do mar e o verde da terra. Mandaria aprestar a reconstrução em estilo novo, a fim de que a moradia os recebesse no momento oportuno. Que ela confiasse. Aguardaria apenas a modificação do próprio estado social para conferir-lhe o título de esposa, esposa para sempre. Isso tudo era dito num jogo de manifestações carinhosas em que a sinceridade prevalecia num lado e o cálculo no outro. Assinalei, porém, estranha ocorrência. Ele e ela comunicavam-se entre si as mais tenras expansões de encantamento recíproco, sem ser dissoluto, e pareciam aderir automaticamente às impressões que esboçávamos, de vez que acompanhávamos os mínimos gestos dos dois com aguçada observação, prejulgando-lhes os desígnios com o fundo de nossas próprias experiências inferiores já superadas. Semelhantes registros, que formulamos com absoluta imparcialidade, são dignos de nota, porquanto, atento qual me achava ao estudo, vimo-nos obrigados a reconhecer que a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, estabelecia correntes mentais estimulantes da turvação psíquica de que ambos se viam acometidos. Correntes essas que, partindo de nós na direção deles, como que lhes agravava o apetite sensual.
O marido de Beatriz acentuava, em transportes de felicidade juvenil, embora a voz ciciante, o anseio com que lhe aguardava o carinho permanente no refúgio caseiro. De inopinado, porém, a jovem prorrompeu em pranto copioso. O companheiro beijou-lhe a face, aspirando a aliviar-lhe a tensão convulsiva. De nosso lado, entretanto, reparávamos que Marina se fixava cada vez mais no moço cuja figura se lhe engastava à imaginação. Escabroso, sem dúvida, o conflito de que se verificava possuída à vista da sinceridade inequívoca de todas as promessas que lhe eram endereçadas. Esquecendo os compromissos abraçados perante a esposa, que lhe requisitava naquela hora mais amplas evidências de fidelidade e ternura, bandeara-se o chefe da casa apaixonadamente para ela, entregando-se-lhe sem reservas. Inteligente bastante para entender quanto se lhe debilitara o raciocínio de homem circunspecto, a menina identificava a fase perigosa da partida infeliz a que se lançara e aturdia-se ali, confundida entre aflições e remorsos a lhe arpoarem o coração. Compelidos pelas circunstâncias à penetração dos assuntos em exame, assinalávamos as telas mentais da moça a se lhe derramarem do íntimo, irradiando-lhe a história. Fizera-se querida pelo maduro genro de Neves, sem dedicar-lhe outros sentimentos que não fossem reconhecimento e admiração. Todavia, agora que os acontecimentos lhe impeliam a alma na direção de laços mais profundos, tremia pelas indébitas concessões que lhe havia feito. Remoía-lhe no espírito as recônditas reminiscências de sua aventura afetiva, recapitulando todos os sucessos pelos quais havia atraído o protetor experiente aos seus métodos sutis de sedução, para concluir, assustada, que amava até a loucura aquele rapaz franzino que se lhe destacava do pensamento através de cativantes apelos da memória. Dentro dela embatia-se guerra terrível de emoções e sensações. Nemésio consolava, formulando frases de paternal solicitude, e ao responder-lhe às reiteradas perguntas quanto ao choro intempestivo, a jovem adotou largo processo de perfeita dissimulação, invocando problemas domésticos para articular evasivas com que encobria a realidade. Tentando esquivar-se de si mesma, reportou-se às supostas agruras do lar. Salientou exigências maternas, falou em dificuldades financeiras, alegou fantásticas humilhações que colhia no trato da irmã adotiva, mencionou incompreensões do genitor em rixas constantes nos círculos da família. O interlocutor reconfortou-a. Que não se amofinasse. Não estaria a sós? Partilhar-lhe-ia todos os impedimentos e dissabores, fossem quais fossem. Tivesse paciência. O desenlace de Beatriz, indicado para breves dias, ser-lhes-ia o marco fundamental da aventura definitiva. Exprimia-se Nemésio em tom de súplica, e, talvez, percebendo que apenas à força de palavras não conseguiria subtraí-la aos soluços, arrancou de pasta próxima um livro de cheques, colocando-lhe expressivo concurso amoedado nas mãos que o lenço molhado umedecera. A moça pareceu mais comovida, exibindo no rosto a apreensão de quem se recriminava sem qualquer justificativa de consciência, ao passo que ele a enlaçava afetuoso. No silêncio que sobreveio, voltei-me para Neves, mas não consegui pronunciar palavra. Não obstante desencarnado, o amigo se me afigurava agora um homem positivamente vulgar da terra que a revolta azedava. Sobrecenho crispado alterava-lhe a feição no desequilíbrio vibratório que precede as grandes crises de violência. Receava se lhe transfigurasse a calamidade emotiva em agressão, mas sucedeu o imprevisto. Às súbitas, venerando o amigo espiritual, penetrou a câmara. A arrebatadora expressão de simpatia marcava-lhe a presença. Radioso halo circundava-lhe a cabeça. No entanto, não era a luz suave a se lhe extravasar docemente da aura de sabedoria que me impressionava, e sim a substância invisível de amor que lhe emanava da individualidade sublime.
Fitei-lhe os olhos de relance, com a ideia enternecedora de quem revia um companheiro longamente esperado por aflitivas saudades acumuladas no coração. Fluidos calmantes banhavam-me de todo, qual se fosse visitado no âmago do ser por inexplicáveis radiações de envolvente alegria. Onde teria conhecido, nas trilhas do destino, aquele amigo que se me impôs ao sentimento qual o irmão de velhos tempos. Debalde vasculejei a memória naqueles segundos inesquecíveis. Num átimo, vi-me recambiado às sensações puras da infância. O emissário que estacara à frente de nós não me fazia retomar simplesmente a segurança que me habituara quando menino ante os braços paternos, mas também ao carinho de minha mãe, que nunca se me apartara do pensamento. Oh, meu Deus! Em que forja da vida se constituem esses elos da alma, em que raízes de júbilo e sofrimento, através das reencarnações numerosas de trabalho e esperança, dívidas e resgates, se compõe a seiva divina do amor que aproxima os seres e lhes transfunde os sentimentos numa só vibração de confiança recíproca. Levantei meus olhos de novo para o benfeitor que se avizinhava e fui compelido a sofrear a própria emotividade a fim de não retê-lo instintivamente em arremessos de regozijo. Erguemo-nos de chofre. Após cumprimentá-lo, disse Neves, então desanuviado, a apresentar-me quase sorrindo. André, abrace o irmão Félix. Adiantou-se, porém, o recém-chegado, ofertando-me um abraço e proferindo saudação calorosa, com o evidente propósito de frustrar quaisquer elogios no nascedouro. Grande contentamento o de vê-lo, disse benevolente. Deus o abençoe, meu amigo. A comoção, entretanto, imobilizava-me. Não logrei arrancar do coração à boca as expressões com que anelava pintar o meu enlevo, mas osculei-lhe a destra com a simplicidade de uma criança, rogando-lhe mentalmente receber as lágrimas que me caíam da alma por mudo agradecimento. Ocorreu em seguida algo inusitado. Nemésio e Marina transferiram-se de repente a novo campo de espírito. Confirmei a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça e a revolta que dominava Neves até então haviam funcionado ali por estímulos ao magnetismo animal a que se ajustavam os dois enamorados que nem de leve desconfiavam da minuciosa observação a que se viam sujeitos, porquanto bastou que o irmão Félix lhes dirigisse compassivo olhar para que se modificassem incontinenti. A visão de Beatriz, enferma, cortou-lhes o espaço mental à afeição de um raio. Esmoreceram-se-lhes o calor da paixão. Assemelhavam-se ambos a um par de crianças atraídas uma para a outra, cujo pensamento se transfigura de improviso ante a presença materna. E não era só isso. Não podia auscultar o mundo íntimo de Neves. Contudo, de minha parte, súbita compreensão me inundou a alma. E se eu estivesse no lugar de Nemésio, estaria agindo melhor? Silenciosas indagações se me incrustavam na consciência, impelindo-me o espírito a raciocinar em nível mais alto. Fitei o atribulado chefe da casa, possuído de novos sentimentos, percebendo nele um verdadeiro irmão que me cabia entender e respeitar. Embora confessando a mim mesmo, com indisfarçável remorso, a impropriedade da atitude que assumira momentos antes, prossegui estudando a metamorfose espiritual que se processava. Marina passou a revelar benéfica reação, como se estivesse admiravelmente conduzida em ocorrência mediúnica de antemão preparada. Recompôs-se do ponto de vista emotivo, patenteando integral desinteresse por qualquer forma de entretenimento físico e falou com delicadeza da necessidade de voltar aos cuidados que a doente exigia. Nemésio, a refletir-lhe a renovada posição interior, não ofereceu qualquer embargo, acomodando-se em poltrona próxima enquanto a jovem se retirava tranquila. Reparei que Neves ansiava conversar, desabafar-se. No entanto, o benfeitor, que nos granjeara os corações, apontou o esposo de Dona Beatriz e convidou: Meus amigos, nosso Nemésio está seriamente enfermo, sem que ainda o saiba. Ignoro se já lhe notaram a deficiência orgânica. Procuremos socorrê-lo.